Olá para você que está com a TV, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Em ritmo de Copa do Mundo, a gente começa hoje uma série de convidados que nós vamos receber aqui na nossa TV, falando sobre seleção, falando sobre Copa do Mundo. Nosso primeiro entrevistado é o meu amigo Arthur Barros, que já está aqui com a gente. Doutor Arthur, presidente da OAB, advogado, campo maiorense, mas também entende tudo de futebol, tudo de seleção brasileira. Arthur, obrigado pela presença. Bom dia, Otávio. É um prazer participar com você. Hoje estamos aqui como torcedor para falar um pouco sobre nossa impressão desse primeiro jogo da seleção, sobre os primeiros jogos da Copa do Mundo. Foi que houve que a seleção brasileira, nos 20 primeiros minutos, apagou e deu um susto no torcedor. Otávio, muito se atribui esse apagão da seleção à questão do nervosismo. Eu, particularmente, como torcedor, eu não acredito muito nessa questão de nervosismo. Eu sei que ela existe. São jogadores profissionais, têm emoções, mas acredito que esse primeiro momento, uns 5, 10 minutos, ok, você pode ter um nervosismo de uma estreia, mas depois você consegue equilibrar o jogo. Eu acredito que foi questão de falta de organização. Nosso time estava muito espaçado, os jogadores sem saber o que realmente tinham que fazer dentro de campo. Uma pausa na nossa conversa para me trazer um recado rapidinho para você das lojas Marilá, que é a loja certa de comprar móveis e eletrodomésticos em Campo Maior. Para essa Copa do Mundo, tem super preço baixo para você no setor de televisores. Comprar aquela TV grandona para assistir o Brasil, ser campeão, ex-campeão da Copa do Mundo. Passa lá com o Marim, ele dá sempre um jeitinho para você comprar muito e comprar barato. Lojas Marim lá, a loja certa de comprar móveis e eletrodomésticos em Campo Maior e região. Qual o posicionamento do Ancelotti? Você gostou? Ele fez cinco substituições na partida, o time deu uma ajustada. Foi possível perceber uma evolução do time ao longo da partida? Otávio, Após o apagão inicial, o time ele conseguiu o quê? Equilibrar o jogo. Eu particularmente, eu não concordo com a mentalidade de você chegar e jogar uma Copa do Mundo com a mentalidade de vamos ver o que vamos conseguir. Eu acredito que a gente tem que entrar com a mentalidade de nós vamos ganhar. E eu acredito que o Ancelotti ele tá com esse trabalho. Ele sabe que o grupo é um grupo novo para ele. E ele tá nessa questão de dizer, não, vamos ver o que vamos conseguir fazer. Só que você tá representando uma seleção que tem 5 estrelas no peito. E a mentalidade tem que ser, vamos vencer. Vamos dar um jeito de vencer. Entendeu? E acredito que as substituições que ele fez no decorrer da partida também não me agradaram muito, particularmente, certo? Porque o time conseguiu equilibrar um jogo contra Marrocos. Eu sou de um tempo que eu cresci em épocas de Copa do Mundo, que a gente tinha um sentimento que a seleção ia vencer. Acompanhei minha primeira Copa em 94. Tinha acho que 7, 8 anos de idade. E a partir daquele momento eu fui criando essa identificação tanto com o Brasil como com a Copa do Mundo, que eu acho que é um evento assim que mexe com a gente. Eu sempre digo, não vou me envolver. Mas aí a gente acaba se envolvendo. Eu enfeito a rua de casa, compro álbum de figurinha. Tô passando isso pro meu filho agora também, entendeu? Eu acredito que é um ambiente que ele muda completamente as nossas emoções. Falar um pouco do gol do Marrocos. Foi um momento de apagão e muita gente acabou criticando o Alisson. Ele ficou numa indecisão, se ia, se não ia. A bola foi alçada também nas costas de um dos nossos zagueiros, né? O atacante passou entre os dois zagueiros. É possível culpar o Alisson naquele lance? Otávio, ele tem a sua parcela de culpa. Como ele vem já tendo essa parcela de culpa em outros jogos da seleção, certo? Não foi uma culpa individual dele, porque outras pessoas falharam também naquele lance.
entendeu? Mas o Alisson, ele não consegue passar confiança. A gente sempre acha, vai ter uma jogada decisiva pro time adversário. Essa nosso goleiro vai pegar. E ele não pega. E nesse gol contra o Marrocos, ele poderia muito bem ter ficado na área, não ter saído, né? Ele se precipitou, na minha percepção, porque a gente poderia ter a possibilidade do zagueiro acompanhar o atacante de Marrocos, apesar dele já ter saído na frente, né? Mas poderia ter sido uma possibilidade. Ele se precipitou e acabou tomando esse gol. O Brasil acabou tomando esse gol. Mas foi uma falha coletiva do sistema defensivo, né? O nosso lateral esquerdo saiu para o ataque, né? Que é uma coisa que ele não costuma fazer. É um lateral extremamente defensivo. Ele não dá a opção de ultrapassagem. Se ele for no jogo uma ou duas vezes, no máximo a linha de fundo, é o limite dele, que é uma coisa também que a gente está carente há anos, de laterais que façam ultrapassagem. Já tivemos o desfalque do Wesley, né? Pois o Wesley ele acaba por quebrar essa sina, né? De lateral que sobe, que ultrapassa. E dá essa opção. Aí a gente teve essa infelicidade aí dele se machucar, mas é uma coisa que vai fazer falta pro Brasil, tá certo? E nosso lateral esquerdo subiu, certo? E a gente olhando bem o lance, eu tava olhando o lance para me entender. O Gabriel Magalhães, ele faz a menção de olhar pro lado esquerdo, que era exatamente onde tinha um buraco, porque o lateral tinha subido. E ele ficou indeciso. Ou eu vou pro lado esquerdo, ou eu fecho o meio. E nessa pequena indecisão dele, foi o passo a mais que o atacante de Marrocos deu e acabou por sair na frente dele e fazer o gol. Mas o sistema defensivo brasileiro é um sistema defensivo extremamente deficitário. O Marquinhos está há anos na seleção, mas sinceramente não é um jogador que me passa confiança, certo? Porque a gente já observou várias falhas dentro da seleção brasileira. Claro, você pode ter um sucesso no clube, pode ser um jogador aclamado, entre aspas, mundialmente, mas quando você entra para jogar com a seleção, você tem que ter o sangue da seleção, você tem que ter o espírito da seleção brasileira. E eu acho que isso, infelizmente, ele não tem. E ainda foi agraciado com a braçadeira de capitão, que é uma coisa que eu também não entendo. Que pesa ainda mais. Que pesa ainda mais, porque a gente não pode ter jogadores passivos como capitão. O capitão, ele tá ali para quê? Para direcionar o barco, entendeu? Se você sente a confiança no seu capitão, você desenvolve o jogo de uma forma mais promissora. Porque quando você olha para trás e vê um cara que ele tá passivo, que tá ali, não chama uma atenção, não é mais ríspido em suas reclamações, deixa o time ficar apático, que foi o que aconteceu com a seleção, o time todo sente aquilo. Porque uma pessoa que tá para liderar, ela tem que dizer o caminho. Diz, rapaz, vamos reagir, vamos para frente, vamos ganhar. Mas só aquele passado de mão nas costas ali, para mim, não resolve. Vamos falar do gol do Brasil? Um gol marcado por Vinícius Júnior, uma jogada praticamente individual, foi o que aliviou a tensão do time. Depois os ajustes foram sendo feitos, o Brasil teve outras oportunidades, aquela do Lucas Paquetá, eu achei que dava para ter marcado. Vinícius Júnior, sozinho, acabou marcando e empatando o jogo. Gol de craque, né? O Vini é um jogador já consolidado mundialmente, é um craque, tá certo? Mas no segundo tempo deixou tem esse porém. Com a seleção, eu acredito que ele ainda não conseguiu acertar totalmente. O Vini é um cara que ele é um jogador de uma jogada. Se ele pegar a bola, ele pode decidir o jogo. A gente já sabe, acompanha ele no Real Madrid e tudo. É um cara extremamente decisivo. E é um cara que a gente vai precisar muito. Mas às vezes ele apaga.
Ele dá um apagão no jogo. Assim, a impressão que eu tive, Arthur, do gol do Brasil foi que o Vinícius Júnior foi o primeiro que sentiu o poço que a gente estava enfiado e partiu para o tudo ou nada. Ele só eu decido agora, nesse lance, ou a situação pode ser bem pior. Eu acho que ele puxou para si essa responsabilidade de buscar o resultado e deu no que deu no gol de empate. Sim. Ele procurou o jogo. Chamou a responsabilidade, disse, não, vamos para frente, vamos decidir, vou tentar alguma coisa. Tal que em alguns momentos você percebe ele tentando organizar ali o meu campo, sim. Percebeu que o Casemiro não estava legal no jogo. Chegou a conversar. Casemiro, outro que eu tenho ressalvas. Não dá mais pro Casemiro a seleção. Eu acredito também, Otávio. Porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que ele deixa a desejar. Exatamente. Já teve a falha na Copa passada, onde ele não anulou a jogada do gol da Croácia, que era uma coisa que ele poderia ter feito, plenamente possível, tá certo? Agora esse jogo foi um jogo muito abaixo, tá certo? E não dá pra você jogar uma Copa do Mundo nesse ritmo. Sem meio campo. Não dá, é impossível você jogar. A gente viu uma mudança de postura quando o Fabinho entrou, tá certo? Você vê que o jogador, ele entra com vontade, ele quer, entendeu? Ele já dá uma chegada no outro jogador da equipe adversária do Marrocos. Aí diz, não, meu amigo, aqui não é aqui não. Aqui é a seleção brasileira, nós temos 5 títulos mundiais, tá certo? A gente não pode ser passivo. A gente não pode, com todo respeito, ter medo da seleção de Marrocos. Foi o que aconteceu em boa parte do jogo. No final do jogo eu fiquei abismado com a declaração que um empate era bom. Como um empate é bom para uma seleção pentacampeã. Isso a gente sabe, várias pessoas falam, diz, não, o futebol evoluiu, não tem mais bobo no futebol, toda seleção está se adaptando, a gente sabe, tem muitas seleções boas. Mas assim, nossos jogadores, eles estão disputando as principais ligas europeias, eles sentem isso no dia a dia, tanto no dia a dia da preparação do clube. Agora o que falta? Espírito de seleção brasileira. Isso é o que está faltando pra gente. É o que falta no Rafinha? Porque assim, é o principal questionamento, não é, de todo esse início, de toda essa estreia da seleção, é o comportamento do Rafinha. É um cara que no clube, não é, arrebenta, sem comentários. Agora com a camisa da seleção até agora... Otávio, a gente tem vários exemplos de jogadores que são jogadores de clube, certo? Eles não dão certo com a seleção. Eu acho que o Rafinha o Rafinha, com toda certeza, é um desses. Ele teve um início muito promissor com a seleção brasileira, marcou gols importantes nas eliminatórias da Copa de 2022, mas no decorrer do tempo foi apagando o brilho. E tem declarações que são declarações conflitantes e que declarações como essas, elas acabam impactando o próprio rendimento do jogador dentro de campo, entendeu? E assim, a gente não pode aceitar dentro da seleção brasileira jogadores que não estejam dispostos a defender a seleção brasileira, que não estejam dispostos a dar o sangue. A gente sabe, o cara tenta e tudo, mas não dá. Infelizmente não dá. Você percebe o esforço dele, mas não é um esforço que é como se você fosse um esforço pela metade, não um esforço total. E muitas vezes no segundo tempo o Rafinha estava caminhando dentro de campo. E isso, para quem quer ganhar uma Copa do Mundo, é inadmissível. Ontem eu estava assistindo um jogo de futuros adversários, ou Holanda ou Japão, que um jogo muito bom, que possivelmente vão se classificar em primeiro e segundo do grupo, tá certo? E o que a gente observa? A gente observa uma intensidade muito grande. A raça do Japão, um negócio... A mentalidade, Otávio, ali é a mentalidade de vencedores. É a mentalidade de não entregar o jogo. Eles não entregam o jogo. Até o último minuto eles vão estar ali tentando. Entendeu? Por quê?
Porque quem quer ganhar, quem quer vencer, tem que tentar. E a seleção brasileira, ela não tentou de forma alguma. Ela se restringiu a um tipo de jogo de dizer, não, um empate é satisfatório, tá bom pra gente. A gente, na verdade, a gente não tentou ganhar o jogo. A gente ficou restrito a isso. E esse jogo de ontem da Holanda com o Japão me causou uma preocupação muito grande. Porque a gente pode passar um perrengue muito grande. Nas oitavas não. Essa Copa, como é uma Copa com mais seleções, são 48 seleções, foi criada uma fase adicional, que é a fase de 16 avos. E a gente pode ser eliminado nessa fase. Tem a história dos terceiros melhores colocados. E a gente pode ser eliminado logo nessa fase de 16 avos. Se a gente não melhorar a nossa postura e nossa mentalidade. Eu acho que tudo é questão de mentalidade. Mentalidade de querer ganhar. Arthur, era um jogo pro Endrick entrar? Você observou quando o técnico chamou o Endrick para aquecer ali, todo mundo ficou na expectativa, houve aquele alvoroço, mas acabou não indo a campo. Era um jogo para ter chamado o Endrick para campo? Otávio, como boa parte da imprensa esportiva, eu fico me perguntando o porquê do Endrick ser preterido na seleção brasileira. Por quê? O Endrick tem um histórico de campeão. É um histórico que a gente tem de entrega. De entrega. É uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Ele foi campeão com o Palmeiras com 16 anos de idade. Foi para a Europa, muito novo. Mas não sentiu. Ele não sente. Como ele não sentiu a camisa da seleção, a gente teve jogos preparatórios com grandes seleções, como Inglaterra e Espanha, que estão no topo, certo? São favoritas a levar a Copa do Mundo. E quem decidiu a favor do Brasil foi o Endrick. Agora, no último amistoso que a gente teve o último amistoso antes da Copa que a gente teve contra o Egito, quem foi lá e decidiu foi o Endrick. O Endrick decide jogos importantes. Eu assisti um jogo Lyon e Paris Saint-Germain. Cara, o que o Endrick jogou nesse jogo, isso Paris Saint-Germain, bicampeão, não era bicampeão, mas era campeão europeu, foi bicampeão agora, mas o time todo titular e o Endrick foi lá e ganhou um jogo dentro do Parque des Príncipes. Uma coisa absurda e ele está sendo preterido. Está sendo preterido por jogadores que eu acredito que estão bem abaixo dele. Igor Thiago entrou muito mal em jogo. Vice-artilheiro do campeonato inglês, Premier League, e por isso ganhou essa chance, né? Mas eu não entendo a sua titularidade, é uma coisa que para mim é absurda. Ele, eu acredito seja um jogador não para ser titular da seleção brasileira. Ele pode ajudar em um momento de desespero, colocar ele lá, estamos perdendo aqui, bota um jogador trombador. Mas um jogador para começar como titular, ele teve 2 oportunidades, tanto no jogo contra o Egito, como na pré-copa com o Egito, como na estreia agora contra Marrocos, e não soube aproveitar as oportunidades. Acredito que está descartado. Matheus Cunha, que foi quem entrou, certo, na seleção para fazer essa questão do jogador mais avançado, também não rendeu. Depois o Ancelotti viu que ele não estava rendendo, ele recuou ele e deixou o Brasil com Rafinha e Vinícius Júnior de ataque. Aí foi que desandou tudo mesmo. Aí Rafinha não tinha mais gás. A impressão que passou do Ancelotti é que ele parece não ter entendido o time ainda. Porque ele falou muito numa linha de 4 na frente, com a bola, depois invertia quando estivesse sofrendo. Parece que não deu muito certo e ele ficou meio perdido, até mesmo nas 5 substituições. Passou essa impressão para você também? Passou. Ele não conseguiu, na minha opinião, é um treinador extremamente vencedor, um cara que tem
um respaldo muito grande. Ele tá lá no dia a dia, ele sabe. Mas, para mim, ele falhou, certo? Ele não quis vencer o jogo. Porque quando você quer vencer o jogo, você faz como o Japão, você empurra o time para frente. Você faz substituições, você bota jogadores que serão decisivos. E isso não aconteceu com o Brasil. Vamos trocar uma peça por outra. Aí depois, não deu certo, vamos inverter dentro do pop. Me pareceu muito amistoso. Então, tal pelo volume de substituições, foram 5 ao total. Exatamente, foi uma partida amistosa. Foi uma partida que não agradou de forma alguma. Fiquei muito, muito preocupado com a seleção. Mas principalmente, Otávio, eu acho que o Ancelotti ele ainda não entendeu. Eu acho que não chegou ninguém para bater no ombro dele e dizer assim: Ancelotti, existe um sentimento por trás dessa camisa. Existe 5 estrelas. Existem 200 milhões de pessoas que estão aqui. Otávio, o pessoal, a gente esquece tudo que está acontecendo. A gente absorve esse sentimento da Copa do Mundo. Por quê? Porque a gente foi acostumado a vencer. Foi acostumado a vencer. Cultura, né? É a nossa cultura. A gente não vai entender um time retranqueiro. A gente não vai entender um time que não tenha vontade. A gente não vai entender um capitão que não cobra que o time corra, que o time vença. Tem uma cena do Casemiro voltando, correndo no meio de campo, assim, num trote. Eu digo, cara, é uma Copa do Mundo. Eu tenho certeza que tem jogador que se tivesse lá, ia passar por ele correndo. Ali é pro capitão chegar. Meu irmão, e aí, vai ou não vai? Se não dá, pede pra sair. Eu acho que o Neymar no banco teve muito mais uma postura de capitão. Eu vi ontem no Fantástico a leitura labial do que estava acontecendo no banco. O Neymar muito mais preocupado com o time, tentando convencer ali na parada para hidratação, convencer, uma mudança de postura do time, o que não aconteceu. Agora, me preocupou também, Arthur, uma declaração do Ancelotti, que ele disse que a Copa começa a partir das quartas de final. E como italiano, ele é muito mais conservador. A minha preocupação é de que ele comece nessa primeira fase. Uma espécie de amistoso que a gente comentava aqui, vai testando algumas peças, mudando, para de fato o time começar a render, quem sabe, nas quartas de final. É uma declaração preocupante e bate com isso que você comentava. O brasileiro é acostumado a vencer. Todo mundo espera a vitória logo de cara, como, por exemplo, com o jogo com o Marrocos. É uma declaração que me preocupa, Otávio, porque eu sou brasileiro, sou torcedor da seleção brasileira e eu acredito na vitória sempre. Eu sempre entro pensando que o Brasil vai ser hexa, que o Brasil vai ganhar o jogo. Mas a gente tem que ser um pouco realista também. E, como te falei, o jogo de ontem me preocupou. Holanda e Japão me preocupou. Porque o Brasil não mostrou aquela intensidade que eles mostraram. E isso pode ter, se o Brasil não mudar a postura a partir desse jogo com o Haiti, que já é para golear. Um jogo desse é de 4 para frente, entendeu? Menos do que isso, eu considero preocupante. Por quê? Porque você vai, com todo respeito ao time do Haiti, tá fazendo uma boa Copa do Mundo, jogou o primeiro jogo, foi um bom jogo, mostrou que é um time bem armado, bem duro, tenho todo respeito. Mas, falando de seleção brasileira, a gente não pode ser passivo nesse jogo. A teoria mostra que a seleção brasileira é muito superior. Muito superior, muito superior. E a gente não pode ser passivo de se acomodar dentro de um jogo desses. A gente tem que ir, que é para ganhar confiança, tá certo? Eu acredito que o caminho é esse. Ganhou confiança com o Haiti, jogou bem contra a Escócia, ganhou. A gente chega com moral nessa fase de 16 avos. Dá pra gente sentir o time. E é intensidade. Na minha opinião, o jogador que tá ali, conversinha e tal, jogando, dando trote dentro de campo, não joga mais, cara. Não joga mais. A gente tá na Copa do Mundo, a gente espera 4 anos por esse momento. Entendeu?
E é uma coisa que tá dentro da gente, tá dentro do brasileiro, entendeu? A gente não pode ser condizente com esse negocinho de meias palavras, não. É ganhar, ganhar e ganhar. Vamos perder. Perdeu jogando com vontade de vencer. E o fator Neymar? O Neymar em campo, por exemplo, contra o Marrocos, teria feito diferença? Otávio, acredito que sim. Acredito que sim, porque o Neymar, ele tem a figura dele representa muito dentro de um campo de futebol. A simples presença, tem um respeito. Ele não está nas melhores condições físicas dele, todo mundo sabe. Até quando estava jogando com o Santos, ele não estava nas suas melhores condições. Vamos dizer que o Neymar estava com 80%, sendo bem generoso. Mas eu acredito que ele poderia sim ajudar a seleção de alguma forma. Vi até algumas notícias de alguns comentaristas que o Ancelotti ele poderia já vir com o Neymar nesse jogo contra o Haiti e que iria promover a entrada do Endrick, tá certo? O pessoal tá tentando entender essa questão do Endrick. Algumas pessoas eu vi falando que é questão que ele não é um cara de grupo, ele tem outros padrões de comportamento, entendeu? E que aquilo ali pode interferir na titularidade dele. Mas não sei, são especulações. Acredito que ele é um cara, tava falando agora para alguns colegas, ele é o cara que tem a estrela, ele é o cara que pode decidir o jogo pro Brasil, pode decidir a Copa pro Brasil. Eu acredito que o cara é esse. A gente tem exemplos de jogadores. Vi outra entrevista hoje já de pessoas falando que o Ancelotti ele teria dito que é um jogador que ainda está em formação. Foi isso que me passou essa impressão. Será que o Ancelotti não quer, de certa forma, resguardá-lo? Porque assim, ele percebeu que com o empate o Brasil conseguiria manter aquele empate e nas saídas, quem sabe buscar uma virada e, de certa forma, proteger o Endrick. Porque se ele coloca o Endrick e ele não vai bem já nesse jogo contra o Marrocos, aí seria uma queimada de largada. Eu fiquei com essa impressão também. Algumas pessoas falam sobre essa situação. Eu acredito que não. Jogador que tem estrela, que tem vontade, que tem garra, ele tem que estar dentro de campo. Entendeu? Pode ter essa vertente. Não, vamos proteger, vamos liberar ele no jogo contra o Haiti, que ele tem a possibilidade de marcar gols e tudo. Mas ele poderia ter decidido esse jogo contra o Marrocos. E a gente poderia ter saído com a vitória. Apesar do time ter jogado muito mal, mas a camisa pesa. São 5 estrelas, Otávio. São 5 estrelas. Tem que respeitar. Nós somos 5 vezes campeões mundiais. E esse tem que ser o espírito dos jogadores da seleção brasileira. Eles têm que entender que eles estão aqui representando 200 milhões de pessoas que confiam neles, tá certo? Acredito que os próximos jogos a gente vai melhorar. O que esperar? Próxima sexta tem Brasil e Haiti. O que esperar dessa partida? A gente espera que o Brasil seja mais incisivo, que jogue de verdade. Porque esse último jogo aqui foi um jogo horrível, tá certo? Foi um jogo horrível. O time estava desorganizado, completamente desorganizado. Ancelotti entrou com algumas peças questionáveis, tá certo? O próprio Ibanez, que estava fazendo a lateral direita, a gente viu que ele não tem o caguete para estar naquela posição. Todos os duelos que ele participou, ele foi vencido. A gente tem o Igor Thiago, que já foi falado. Eu acredito que algumas mudanças. A gente tem um jogador que ele é muito contundente quando ele tá em campo, que é o Danilo, o meia do Botafogo. Eu acho que ele merecia uma chance de começar como titular. Eu acho que o Fabinho poderia começar novamente como titular, até para o Ancelotti dar uma preservada no Casemiro. Eu não sei o que está acontecendo com ele, não sei se ele está com algum problema físico, alguma coisa, mas não está normal. E um ritmo daquele não dá para jogar uma Copa do Mundo. A gente tem que ser bem sincero. Assisti outro jogo ontem
que foi Costa do Marfim contra Equador. Muito bom também. Um jogo excelente, a intensidade do jogo, 90 minutos de... Me surpreendi com a Costa do Marfim. 90 minutos de intensidade. Otávio, eu nem me surpreendi tanto porque eu tinha assistido um amistoso Costa do Marfim contra a França. E Costa do Marfim ganhou da França dentro da França por 2-1. Eles têm uns jogadores que são muito preparados. Tem um ponta esquerda que ele foi eleito a revelação do campeonato alemão e só tem 19 anos. Só tem 19 anos. Então essa ideia do Ancelotti de preservar, que é o que comentam, não sei se é a ideia verdadeira, de preservar o Endrick porque tem pouca idade, ela não é uma ideia que cai por terra, porque nós temos esse jogador da Costa do Marfim, que eu não me recordo o nome agora, foi um jogador extremamente decisivo ontem, jogou muita bola. Time do Equador, vou fazer uma ressalva, um time muito bom tecnicamente. Histórico também, né? Na Copa do Mundo. O Equador ele não tem tanta história em Copas, né? Mas agora ele chegou com um time muito forte, é um time competitivo. Ele caiu num grupo que ele teve... Ontem eu acho que o resultado foi injusto para eles, né? Mas ele caiu num grupo difícil. Caiu o grupo da Alemanha, Costa do Marfim e Equador. Ele saiu perdendo esse primeiro jogo. Talvez ele tenha uma dificuldade. Possa se classificar como terceiro melhor colocado, né? Vamos ver. Mas a questão da intensidade. Eu acho que a gente tem que ter isso dentro da seleção brasileira. Se a gente não tiver, infelizmente, a gente não tem muitas expectativas, não. Placar para Brasil e Haiti. Eu, como torcedor, quero uns 5-0, que é pra gente criar moral, ganhar vitalidade dentro da competição, entendeu? Mas não sei, vai depender da vontade. Eu espero que tenha alguém lá pra chegar, dar um susto nesses caras, dizer, galera, vamos jogar, a gente tá na Copa do Mundo, é uma chance que a gente tá tendo, entendeu? E a gente tem que corresponder às expectativas. São jogadores que são titulares em seus times, fazem a diferença. Eu acredito que a camisa pesa, a camisa da seleção brasileira pesa, mas eles fizeram por onde para estar lá, né? E eu acredito que eles têm que mostrar essa garra. Tava assistindo um seriado agora, Otávio, que foi o seriado da Copa de 70. É uma coisa muito interessante, porque a gente via a vontade de vencer. Tem uma parte que ela é interessante. O Brasil ele jogou a semifinal contra o Uruguai. E antes do jogo, quando eles souberam que o Uruguai tinha passado de fase e iriam jogar contra o Uruguai, eles ficaram assim receiosos, né? Porque tinha um fantasma da Copa de 50. E aquilo ainda assombrava eles, entendeu? Foi uma coisa bastante dolorosa, né? Marcou muita gente. E eles não sabiam como lidar com aquilo. Chegou a galera, entendeu? Disse assim, meu amigo, acabou, é passado. Quem tá aqui é a gente. E nós vamos jogar e nós vamos vencer. A questão é essa, só ganha quem tem vontade de vencer. E eles passaram do Uruguai com o quê? Com a mentalidade de campeões. Porque quando você tem a mentalidade de campeão, Otávio, muito difícil você ser parado. É muito difícil você ser parado. Queria pedir também que o Rafinha, não dê mais declarações. Veja aí, se ajude também. Eu acho que ele tá precisando se ajudar, entendeu? Eu acho que é um jogador que, se ele jogasse o que ele joga no clube, ele poderia ajudar muito a seleção, mas não tá jogando. Então, Copa não dá pra gente ficar esperando muito tempo. É tiro curto. Sai Rafinha, entra Luiz Henrique, que é um cara que tem potencial, tá certo? Procurar um líder de verdade dentro desse time pra chamar essa galera, mostrar o que é a Copa do Mundo pro brasileiro. Agora, não tem muito tempo, né, Arthur? O Ancelotti é acostumado com clube por temporada, por futebol europeu, e aí nessa temporada que é mais extensa, ele vai ajustando, vai mudando as peças. Copa do Mundo são 8 jogos, até a final não tem muito tempo para mudar.
As mudanças têm que ser agora para já. As mudanças elas têm que ser imediatas. Aquele time, como ele jogou, é inadmissível. É inadmissível. Não dá para o Ibanhas, tá? De titular, infelizmente. A gente vai ter que optar pelo Danilo, que é questionável para mim também, entendeu? A gente tem um lateral que é reserva em seu clube, que não tem uma sequência de jogos, mas está lá pela experiência, entendeu? Mas eu particularmente não concordo, mas infelizmente a gente não tem laterais disponíveis no futebol brasileiro. Não tem laterais disponíveis que possam estar suprindo essa nossa necessidade agora, que estejam jogando em alto nível. Como falei, Casemiro tem que dar uma descansada também, não dá. Marquinhos, cara, fala, rapaz, dá o gás, fala com o time, tu é o capitão, tu tá tendo essa honra. A gente já teve Carlos Alberto Torres, a gente teve o Dunga. Cara, eu vi agora uns vídeos do Dunga sendo capitão brasileiro, um comparativo. O Dunga, ele ia lá no cara, dava um grito na orelha do cara: meu irmão, acorda, a gente tá numa Copa, é uma oportunidade da gente marcar a história. Otávio, ninguém lembra do segundo colocado. A gente só lembra do campeão, entendeu? Esses caras têm que sentir isso. Eles têm que entender que o que eles vão fazer lá, eles podem entrar pra história. Eles podem estar marcados na história. Quem que esquece dos campeões? Quem que esquece do Brasil de 58, do Brasil de 62? Hoje ainda se fala no Garrincha, entendeu? Hoje se fala no Zagallo, Copa de 70, Copa de 94. Quem que não lembra do Bebeto e Romário, do Branco, Tafarel? 2002, Ronaldo voltando das cinzas, entendeu? Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo. São coisas que ficam marcadas na história e que isso representa muito para a seleção brasileira. O brasileiro, ele ama futebol, e se essa galera que tá lá não entender isso, não mudar a mentalidade que tem que ser a mentalidade de ganhar a taça, a gente infelizmente pode se decepcionar mais uma vez. Eu não quero isso de forma alguma. Tô confiante, eu acredito ainda. Dá pra acreditar, Arthur? Porque assim, às vezes a gente acredita enquanto brasileiro, enquanto torcedor. Agora, analisando friamente a seleção, dá pra confiar? Quando você compara, por exemplo, com França, a Espanha que vai jogar nesta semana, dá pra confiar de fato? E Otávio, eu penso, por um lado, o que acontece? A gente tem seleções que a gente sabe que estão à frente. Espanha, França, a própria Inglaterra, a Argentina não digo nem tanto, mas a camisa também pesa. E a gente teve dois exemplos, quando o Brasil jogou contra a Inglaterra e quando jogou contra a Espanha. Foram jogos equilibrados. E foram jogos que o Brasil, se eu não me engano, ganhou da Inglaterra, 1-0, o do Endrick, e empatou com a Espanha, 3-3. A Espanha já vem de um ciclo bem longo, é um time consolidado, sabe como joga. Tem um cara de 19 anos que comanda o time, é a referência técnica do time, né, que é o Lamine Yamal. E são times que estão à frente. Mas eu acredito que quando chega, eles sentem um peso da camisa amarela. Eles sabem que o que o Brasil representa para a Copa do Mundo. São 5 Copas. Nenhum outro time tem 5 Copas. Nenhum time teve presente em todas as Copas. Em todas as Copas, como o Brasil esteve, né? A cara da Copa do Mundo é a cara do Brasil. Entendeu? E a gente tem que ter isso, tem que ter essa vontade de vencer. Eu tô confiante. Eu não tenho medo de jogar contra a Espanha, não tenho medo de jogar contra a França. Apesar que temos que melhorar. Se jogarmos como jogamos contra Marrocos, o sacode é grande. O sacode é grande. Mas eu acredito que a gente pode sim. Pode jogar e ganhar. Boa sorte, portanto, a nossa seleção brasileira que entra em campo nesta sexta-feira diante do Haiti. Eu vou de 3-0, eu sou mais conservador com relação a placar. Eu acho que dá para vencer, agora não dá para tirar tanta conclusão também, né? Conclusão técnica.
Porque o que eu acho que vai acontecer é, empatamos com o Marrocos, vamos vencer o Haiti, todo mundo vai ter a impressão, pronto, o time melhorou, tá ideal, dá para ser campeão. Esse sentimento no torcedor é muito bom. Agora, para analisar tecnicamente, eu acho que teria que ser um adversário com um histórico, com a qualidade técnica bem melhor para a gente poder comparar se de fato o time evoluiu de uma partida para outra. Arthur, muito obrigado pela presença. A gente volta a conversar na próxima semana, já com o resultado de Brasil e Haiti. Tá certo, Otávio Neto. Estamos aqui na torcida. Acredito que a seleção vai ganhar do Haiti. Acredito que a seleção vai ganhar do Haiti. A gente vai ter outro desafio contra a Escócia. Possivelmente a gente ganhe também. Nossa primeira parada dura vai ser nessa fase de 16 avos, que a gente vai pegar o primeiro ou o segundo colocado do grupo do Japão, ainda não sabemos, Japão e Holanda, né? Possivelmente vão revezar nessas colocações, mas é isso. Vamos torcer para que a mentalidade da seleção brasileira mude e que a gente vá em frente. Vai Brasil, rumo ao Hexa, e a gente comenta tudo aqui na nossa ON TV. Minha gente, grande abraço, sucesso para a nossa seleção diante do Haiti. A gente volta.